Sabe quantas vezes a gente já viu profissionais absurdamente brilhantes queimarem de tanto trabalhar, fazendo um esforço simplesmente colossal, mas remando na direção totalmente errada? Bom, eu já presenciei isso dezenas de vezes na minha jornada como mentor, e confesso, é profundamente desgastante de acompanhar. Então, sejam muito bem-vindos a esta nossa aula de hoje, uma verdadeira imersão, uma masterclass sobre o sistema de crenças definitivo. A nossa meta aqui é aprender a transformar toda aquela luta constante e angustiante na mais pura fluidez universal. E aí vem aquela grande questão, né? Por que será que 18 contatos perfeitos com clientes resultam em exatamente 0 negócios fechados? É uma dor silenciosa que muitos corretores e profissionais liberais conhecem muito bem. E eu posso garantir uma coisa, por ter vivenciado isso na própria pele e nos bastidores de grandes negociações. A falta de resultados, na esmagadora maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com a falta de esforço físico. O nosso verdadeiro sabotador é aquela frequência interna invisível que a gente está transmitindo. Todo o suor do mundo é inútil se o nosso sinal magnético interno estiver quebrado. Então, para a gente resolver isso de uma vez por todas, aqui está a nossa rota de estudo de hoje. Vamos passar por 6 etapas de forma bem objetiva. Primeiro, o sistema de crenças, depois, a física das vendas, a ilusão da pressão, ego contra o universo, a arte de soltar e, para fechar, um guia diário do desapego. A ideia toda aqui é desmantelar aquela abordagem velha, movida pelo ego e por muita pressão, e colocar no lugar a realidade quântica. Vamos lá, entrando na nossa primeira fase, o sistema de crenças. Como escapar dessa matriz de escassez? Ao longo da vida e da minha carreira, eu passei a observar muito como a sociedade nos condiciona. Ela cria o que chamamos de sistema de crenças. Como a definição aí mostra, isso é basicamente um software interno. Pensa bem, a gente é ensinado desde a infância que a vida é uma selva, que o sucesso é uma competição brutal por recursos limitados. Só que essas são ilusões. São comandos programados que acabam governando toda a realidade e os resultados de um profissional. Se quem atua em vendas não entende como a própria mente foi programada, vai passar a vida inteira lutando por migalhas, sem colher resultados duradouros. E por quê? Simplesmente porque o software está travado no modo escassez. Avançando agora para a nossa etapa 2, a física das vendas, a mecânica quântica da realidade. Aqui a gente sai da psicologia básica e entra direto na mecânica quântica da realidade. A ciência nos diz algo incontestável. Todos nós somos feitos de átomos. E cada átomo gera o quê? Um campo eletromagnético. A regra é muito simples. O que a gente envia para fora é exatamente o que retorna para a gente. A consciência não é só um detalhe. Ela ativa a física por trás de qualquer venda. Se um profissional irradia a frequência de dívida, de desespero ou daquela necessidade de bater a meta logo, o universo não tem outra opção a não ser refletir essa mesmíssima carência de volta. Para colocar isso numa perspectiva bem prática, tentar atrair abundância enquanto se vibra no medo é literalmente como tentar escutar a rádio 94.7 FM enquanto seu aparelho está travado lá na 90.5 FM. É fisicamente impossível. A escassez jamais conseguirá sintonizar na abundância. Clientes tranquilos e prósperos sentem isso, e eles fogem instintivamente de quem transmite ansiedade nas entrelinhas da conversa. O que nos leva direto para a nossa terceira etapa, a ilusão da pressão, expondo onde essa estratégia falha. Infelizmente, tem uma crença muito tóxica que continua sendo martelada na cabeça das pessoas por gerentes de vendas em todo lugar. A ideia de que aplicar pressão é a única forma de arrancar um sim. A gente precisa identificar essa armadilha urgente. Dá uma olhada nesses 3 exemplos práticos de como a pressão interna aparece nas negociações. Primeiro, aquela urgência silenciosa de pagar as contas do mês. Segundo, o pânico de perder a comissão para um concorrente. E terceiro, atrelar o próprio valor e ego ao fechamento do negócio. Acreditem em mim, o cliente sente essa ansiedade subconsciente a quilômetros de distância. E isso aniquila completamente qualquer chance de fechar a venda. Tem essa frase clássica do Morpheus do filme Matrix que resume a nossa dificuldade com perfeição. Conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Ou seja, a gente pode saber intelectualmente que pressionar é ruim, mas conseguir incorporar um estado genuíno de desapego no meio de uma reunião tensa, aí é outra história. A postura tem que refletir a teoria de forma absoluta e inegável. Entramos agora na 4ª sessão desta aula. Ego contra o universo, a batalha biológica. O que muitos ignoram é que toda negociação é, lá no fundo, uma batalha biológica e neurológica acontecendo direto na cabeça de quem vende. De um lado da arena a gente tem o nosso cérebro reptiliano, super reativo, focado no ego, na sobrevivência, sempre querendo empurrar as coisas à força.
Do outro lado, o neocórtex humano, alinhado ao fluxo infinito do universo, representando a nossa centelha criadora e a atração magnética. A questão é que, quando a postura foca só no ego e no medo, o profissional trava a própria abundância. Para ilustrar bem o quão absurda é essa disputa movida pelo ego, podemos pensar nos crocodilos. São animais incrivelmente primitivos, certo? Mas eles colaboram pacificamente entre si na hora de se alimentar, em pura harmonia com o ambiente deles. E aí, ironicamente, nós, seres com uma inteligência supostamente superior, frequentemente nos comportamos muito pior. Lutamos ferozmente uns contra os outros por migalhas do mercado, ignorando por completo que a fonte do universo é inesgotável. E então chegamos na nossa quinta etapa, a arte de soltar, o poder do desapego. É exatamente aqui que ocorre a grande virada de chave. Como mentor, se eu pudesse deixar só uma regra universal tatuada na mente de quem trabalha com vendas, seria esta aqui. Quanto menor for a pressão interna e externa, maiores vão ser os resultados. Soltar o resultado não quer dizer cruzar os braços, de jeito nenhum, mas sim compreender o fluxo natural. Libertar aquela necessidade desesperada de fechar aquele contrato é o exato gatilho energético que faz a venda acontecer. Tem algumas técnicas bem simples para blindar a confiança durante uma venda. Funciona assim: na parte da ação, o seu papel é apenas mostrar o produto ou o imóvel e dar um passo atrás. Na parte da mentalidade, o foco deve estar em demonstrar o valor e confiar nas leis do universo. E qual é o resultado prático disso? Zero ansiedade e uma atração magnética em alta potência. O verdadeiro trabalho é estar lá, apresentar de forma impecável e deixar a frequência trabalhar por você. Nossa etapa final é a número 6, Guia Diário do Desapego, o seu mapa para o fluxo. Como transformar toda essa teoria em prática? Estruturando esse roteiro claro na rotina da manhã. São 4 passos. Passo 1. Identifique os gatilhos de sobrevivência do cérebro reptiliano ao longo do dia e observe isso sem reagir. Passo 2. Libere ativamente a necessidade de usar os clientes como solução para os próprios boletos. Passo 3. Concentre-se unicamente em apresentar o produto da melhor maneira possível. E o quarto e definitivo passo: solte completamente qualquer obsessão sobre o resultado final. E um detalhe absolutamente crucial nesta jornada: o nível de entrega exigido. É preciso 100% de confiança absoluta de que o universo organiza o fluxo. Sabe por quê? Se a confiança entregue for de apenas 98%, esse curto-circuito é suficiente para interromper o processo inteiro e trazer a escassez do ego de volta para o controle. É um jogo de entrega total. Para encerrar esta nossa análise, eu quero deixar a reflexão mais impactante que a gente pode fazer hoje. O que de fato aconteceria com a rotina e com os resultados de vendas se o controle e a pressão fossem completamente abandonados hoje? Fica aqui o convite para soltar as amarras, sair da escassez e permitir que o fluxo universal atue com toda a sua força. Muito obrigado por acompanharem essa aula.